Está no nosso horário, 16h20. Boa tarde, meus amigos. Estamos todos nós aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de outubro de 2022. Então, está no nosso horário de começarmos agora o nosso estudo. E nesse horário nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra é de Guilherme Del Valle da Silva. É uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E nós estamos estudando o capítulo que trata da lei de adoração, Paulo de Tarso e as cartas vivas de Jesus. Então, uma obra muito bonita e o tema é bastante interessante. Vamos iniciar nossa reunião agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concede de, reunidos aqui, podermos já refletir sobre o Evangelho, sobre essa doutrina, essa reflexão, esse aprendizado que tanto tem nos auxiliado na nossa caminhada. Agradecemos a equipe espiritual, que conosco se reúne também para esses estudos, que nos tem confortado, amparado, iluminado. Obrigado, Senhor. Que possamos sempre contar com esses amigos queridos que tanto nos ajudam. E que o Mestre Jesus continue a nos envolver com essas energias maravilhosas para que cada vez mais possamos estar mais fortes. E assim te pedimos, ó Pai, amorosamente, que nos permita iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, vamos lá, vamos ao nosso estudo. Eu vou começar aqui, nesse parágrafo. O meu livro é página 28, eu não sei o de vocês, mas diz assim: em breve resumo sobre a lei natural, podemos afirmar que é o sentimento inato como da existência de Deus, né? Então ele está dizendo aqui que em breve, resumo da lei natural, podemos afirmar que essa lei natural é o sentimento inato, aquele sentimento que já nasce conosco, como da existência de Deus, né? São essas leis morais da vida. Então, vamos abrir aí para começar. Eu vou pedir para Iraci ler a questão 614 e o Alberto a 615 de O Livro dos Espíritos. Da lei divina ou natural. Eloá está com o microfone aberto. Da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Então, é o que ele diz aqui, né? Em breve resumo sobre a lei natural, podemos afirmar que é o sentimento inato como da existência de Deus. Então, a lei natural é a lei de Deus, né? Indica-nos o que devemos fazer ou não fazer. Então, essa lei natural, esse sentimento que o homem, né, que o espírito possui em si, da existência de Deus. Se você correr, se você fizer um estudo das
inúmeras, né, sociedades que existem no planeta Terra, você, sem dúvida nenhuma, você vai perceber que todas essas sociedades tinham uma ideia de um ser superior. Não importa o nome que essa sociedade dê para esse ser superior, mas toda sociedade, desde aquela mais simples até a mais sofisticada, ela tem uma ideia de um ser superior. E o que é essa ideia? É esse sentimento inato, né, de que existe algo mais poderoso do que o próprio homem. Tá? Então, vamos lá. E aqui, eu já para iniciar, falando sobre isso, eu trouxe um texto da Joana de Ângeles, para a gente já entrar em... Porque nós estamos falando sobre leis morais da vida. Então, eu já trouxe aqui um texto da Joana para a gente fazer uma leitura. Deixa eu abrir aqui. Leis morais. Abriu para todo mundo? Só confirma aí se abriu. Sim. Tá ótimo. Então, vamos lá. O livro é Leis Morais da Vida, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E Joana diz assim: são de todos os tempos as leis morais da vida estabelecidas pelo Supremo Pai. Então, são de todos os tempos. Elas sempre estiveram presentes e nós temos isso, esse sentimento inato. Invioláveis. Não podem ser violadas. Constituem um roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, impondo-se paulatinamente a inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submete às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, à própria vontade, submetendo-as às suas torpes determinações. O homem sempre, de alguma forma, procurou dar um jeitinho de distorcer as leis do Senhor de acordo com os seus interesses, né? Nós sempre, muitas vezes, tentamos fazer isso. Inspiradas à humanidade pelas forças vivas da natureza, desde os dias do homem primitivo, passaram a constituir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Leis naturais de amor e justiça e equidade são fiel da conquista do espírito que, na preservação de seus códigos sublimes e na vivência da sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. O desacato, a desobediência aos seus códigos, aos códigos das leis morais, engendram o sofrimento e o desalinho do infrator. Toda vez que nós infringimos uma dessas leis morais da vida, a dor bate à nossa porta pedindo o quê? Reparação. Então, o desacato, a desobediência aos seus códigos engendra o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Não importa quanto tempo leve, o infrator sempre terá que se reajustar com a lei, terá que reparar os seus erros. Mesmo que esse processo leve milênios, não importa, tá? Tudo será reajustado e reequilibrado. Profetas, legisladores e sábios têm sido os maleáveis instrumentos de que se utilizou o Pai Amantíssimo através dos tempos,
a fim de que o homem no ergástulo, quer dizer, no cárcere carnal, ele está falando do homem que está aqui no planeta Terra, pudesse encontrar a rota segura para atingir o reino vitorioso que o espera. Então, o Pai sempre mandou alguém ao longo da história. Profetas, legisladores, sábios, né? Espíritos amigos. Ontem até nós falamos isso da parábola do amigo importuno, que o Pai sempre envia, né? Um amigo espiritual, pode ser o nosso anjo guardião, alguém para buscar nos esclarecer e nos trazer de volta ao caminho do bem. Dentre todos, porém, foi Jesus, o protótipo da misericórdia divina, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Isso está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Jesus, tá? Está no capítulo 1 do livro 3º da Lei Divina e Natural. Então, Jesus. Então, o Senhor sempre tem mandado alguém. Mas o mais importante que ele enviou foi o Jesus. Vivendo em toda a pujança o estatuto das leis morais, deu cumprimento às de ordem humana, submetendo-se pacificamente, instaurando o período fundamentado na de amor, que resume todas as demais e as comanda com inexcedível mestria. Então, Jesus viveu em toda a pujança das leis morais e cumpriu as leis humanas. Ele cumpriu as leis humanas. Porque em nenhum momento você viu Jesus dizer assim, essa lei eu não cumpro. Ele cumpriu as leis humanas. Modelo a ser seguido, ensinou pelo exemplo e pelo sacrifício, selando em testemunho supremo a excelência do seu messianato amoroso, através da doação da vida, incitando-nos a incorporar ao dia a dia da existência a irrecusável lição do seu auto-ofertório santificante. O homem viaja com seus formidáveis bólides espaciais. Bólides seria quase como um meteoro, né? Ela está comparando aqui o meteoro a uma nave espacial. Então, o homem viaja com seus formidáveis bólides espaciais fora da órbita da Terra e, todavia, não se conhece a si mesmo. A gente quer ir lá, né? Construir casa em Marte. Agora é o nosso maior objetivo. Queremos colonizar Marte. Já vamos construir uma base na Lua, que a ideia primeira é essa, é construir uma base na Lua, para que depois de instalados na Lua, possamos seguir para Marte, que aí fica mais fácil de ir da Lua para Marte do que da Terra diretamente para Marte. Então a gente quer primeiro fazer uma grande base lunar e lá nessa base lunar desenvolver toda a tecnologia necessária para que a gente possa partir da Lua para Marte. Mas, apesar do que ela está dizendo aí, né, de todo esse avanço tecnológico extraordinário, nós ainda não conhecemos a nós mesmos. Descobre o mundo, o homem, né, descobre um mundo que o fascina e não se penetra das responsabilidades morais que lhe cabem. O homem altera a face do planeta que habita e pretende modificar as leis morais que regem o universo, mergulhando, então, em profunda amargura. A dor e loucura, fome, miséria moral e social em larga escala é o que estamos vivendo hoje, num atestado inequívoco do primarismo moral que vige indivíduos e coletividades ditos civilizados. As leis morais da vida são impostergáveis, tá? Elas são impostergáveis. Ninguém as derroga, ninguém pode alterar essas leis, apesar da gente tentar.
não as subestima impunemente, não as ignora. Então ela está dizendo que aquele que busque subestimar as leis morais, aquele que procura derrogar essas leis morais, irá sofrer. Porque aqui, ninguém as derroga, as elimina, e ninguém as subestima impunemente. Não as ignora, embora desejando fazê-lo. Estão esculpidas na consciência das criaturas. Está lá, questão 621 de O Livro dos Espíritos, né? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Como é que eu vou conseguir derrogar as leis de Deus, subestimar as leis de Deus, ignorar as leis de Deus, se elas estão esculpidas na minha consciência? Mesmo bruto, mesmo o homem mais bruto, sente-as em forma de impulso ou pelo luzir da sua grandeza transcendente nos pródromos, né? Mesmo aquele que está tendo aqueles primeiros sinais da sua inteligência, que é isso que pródromos quer dizer, é aquele sinal iniciador. Mesmo aquele ser mais simples ainda, né? Aqueles primeiros espíritos que caminhavam pela Terra já começavam a ter uma ideia de que havia algo superior. Leis imutáveis são as leis da vida. Então, gente, essa mensagem de Joana nos coloca isso muito bem claro. Nós tentamos alterar, nós tentamos modificar as leis divinas, porque às vezes essas leis nos incomodam. Você quer ver uma coisa? Uma delas, me veio aqui a cabeça agora, a eutanásia. A eutanásia. A eutanásia. Porque o que está escrito lá? Não matarás. Mas a gente, penalizado, a gente busca uma série de motivos para a prática da eutanásia. Eu vou praticar a eutanásia por amor. Eu amo demais aquele ser, aquele familiar. Ele está sofrendo terrivelmente. Ele está me implorando. Eu não aguento mais ver isso. E apesar de saber que todo mundo tem que viver até o momento que Deus decide que não seja assim, eu acho que não tem problema. Porque é por amor. É por amor. Entendeu? Então eu tento mudar essa lei, alegando que eu não estou cometendo suicídio ou levando alguém, colaborando com o suicídio, porque tem, hoje em dia, alguns países permitem essa colaboração, né? Por exemplo, alguns países da Europa faz parte da lei, lá direitinho da Constituição. Então, a pessoa que está com uma doença grave, ela pode solucionar, vamos dizer assim, requisitar à justiça autorização para realizar a eutanásia. Aí ela agenda, conversa com o médico dela, aí vai na casa dela, aí esse médico entra em contato com o psicólogo, com o psiquiatra, com o neurologista. Eles vão à casa da pessoa para atestar que a pessoa está nas suas faculdades mentais normais, entendeu? Para ver que a pessoa está lúcida, que aquele é um pedido verdadeiro da pessoa. Aí eles emitem um documento que a pessoa está na perfeição das suas faculdades mentais. Aquilo vai para a justiça analisa, o médico deu autorização. Aí no dia, marca-se o dia. Eu acompanhei um caso desse. Marca-se o dia, aí vai o médico antes examinar a pessoa para ver se a pessoa
não tomou nenhum veneno. Aí esse médico pode ou não, se for da vontade da pessoa... não, aí depois que o médico diz que a pessoa tá boa, vem a família para fazer aquela última visita, né? Filho, marido, aquela coisa. Aí essa família sai. Se a pessoa quiser que alguém fique, pode ficar, 1 ou 2 assim. Aí o médico, se a pessoa quiser ou não, pode ministrar um calmante, um relaxante muscular, qualquer coisa assim. Tá? Aí pode vir até um religioso, se a pessoa for católica, ou um pastor para vir lá conversar com ela. Depois vem um psicólogo lá para acompanhar. Depois o médico se afasta e a pessoa sozinha ou algum parente ministra lá o remédio. Não é o médico que dá, não. O médico dá só um calmante, de repente, para a pessoa ficar meio grogue. Mas não é o médico. Aí, ou a própria pessoa toma lá aquela medicação, que sabe que vai matar, ou um familiar. Aí depois o médico entra para testar a morte da pessoa. Há todo um ritual. Mas com tudo isso, o que é que o cidadão está querendo, com todo esse cidadão? Com toda essa organização, é o quê? Abonar o fato. Não é? Tinha autorização da justiça, do médico, tinha psicólogo, neurologista, tinha tudo. É para abonar. Eu não sou suicida, é o abono. Eu estou fazendo isso de acordo com a lei dos homens. Fez tudo isso, gastou-se um grande dinheiro. E é suicídio. E é suicídio da mesma maneira. Entendeu? Há pouco tempo mesmo teve um ator famosíssimo, dos anos 60, que fez isso, e vários outros estão fazendo na Europa, né? Dos países que aceitam isso. O Brasil não tem isso. Então, é isso aí que ela falou. São leis imutáveis. Todo aquele que tentar infringir essa lei terá que arcar com as responsabilidades. Não é porque você criou todo uma coisinha, uma parafernália em volta, como disse a Joana, não é? Que nós tentamos ignorar, derrogar, infringir. Não é porque eu tentei legalizar isso pela lei dos homens que isso perante Deus está certo. Não. As leis são imutáveis. Não matarás, ponto, acabou. Então, nem com todo o apoio da justiça, terrena. E talvez, sei lá, eu não sei bem como a religião nesses países encaram isso. Se encaram aceitando ou não aceitando, eu não sei. Mas, né, de jeito nenhum podemos infringir essa lei. Então vamos voltar ao nosso livro. A consciência da sua fraqueza, porque eu comecei no parágrafo, em breve resumo, né? A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem, e por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Consiste essa lei de adoração na elevação do pensamento a Deus, pela adoração, aproxima o homem da sua alma. Eloá, lê pra gente. Gente, tem um papelzinho aí com lápis, para quando eu disser assim, o número da questão, vocês não esquecerem, tá? Eloá, lê pra gente a 649, Ana Brito, 650, Marinês, 651 e Denise... Qual é o livro, Rose? Livro dos Espíritos. Ok. E Denise, 652. Todo mundo pegou o número, não pegou? Não tem nada. Então vamos lá. Quem é o primeiro? Eu acho que sou eu.
649. Quer botar alguém primeiro? Ah, tá aqui, 649. Gente, por acaso, qual é o capítulo? 600 é gozado. Como é que eu estou aqui? Eu estou pegando errado. Livro dos Espíritos, capítulo 2, Lei de Adoração. Ok, capítulo 2, ok, desculpa. 649. Ok. Capítulo 2, 649. É o livro dos Espíritos, Eloá. Não Quer tô com trocar, ele, não, esse Rose? Ela leu 650 e eu leio 649. É o Evangelho. Tá bom. Você lê a 649 e a Eloá 650. Vamos lá. É o livro Tá. dos Espíritos. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem de sua alma. Quem é Eloá, achou? Quem é Eloá, você está com o Evangelho na mão. É o livro dos Espíritos. Quem é 650? Quem é 650? É ela, que ela trocou, eu troquei com ela. Quem era 651? Quem era 651? Gente, quem é que era? Sou eu, Inês. Inês. Lê a 650 e a Eloá lê a 651. Ok. Agora foi. 651. Marinês é 650, gente. Deixa dar tudo. Tudo aqui, pronto. Acho que Marinês, a só me deixa meio doida. Estou lendo. E não estou, não. 650. Origina-se de um sentimento inato, a adoração, ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Vamos lá, 651. Gente, um termina, o outro começa. Teria havido povos destituídos de todos os sentimentos da adoração? Não. Que nunca houve povos de ateus, todos compreendem que, acima de tudo, há um anti-supremo. Foi? 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Vamos voltar aqui ao nosso livro. Os amigos espirituais ensinam, deixa o livro dos Espíritos aí na 652 aberta. Não fechem, tá? Os amigos espirituais ensinam que a lei de adoração não é uma expressão material, por atuar no campo dos sentimentos. Podemos definir como uma representação espiritual. Agora eu vou pedir, Ana Brito, anotem aí, por favor. Você vai ler a 653, o Alberto, a 653A, a Márcia, a 654 e a Iraci,
a 656. Vamos lá, um atrás do outro direitinho, para não atrasar. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. (653A). Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com proceder aparente piedade. Mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. 654. Ô, Rose, desculpe até, senão a gente perde o fio da meada. Interrompeu a dinâmica. Mas essa adoração exterior... Nós vamos falar dela depois, Alberto, assim então tá. Tá? Nós vamos falar. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro e implacável para com o outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis, e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar-de se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chega aos cânticos, senão quando passa pela porta do coração. Acabou. Vamos aqui primeiro, eu vou pedir a vocês, tem umas coisinhas aqui que a gente vai analisar. Primeiro, eu vou pegar, vocês não precisam pegar. No Evangelho de Lucas, quem quiser só anota aí. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Está assim. Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. O fariseu e o publicano. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano manteve-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.
Isso aqui está bem de acordo com o que foi lido aqui nessa, deixa eu só aqui, 653. Será a última adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. Repare uma coisa aqui, isso está aqui em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Vamos imaginar o seguinte, nós temos pessoas de todos os tipos. Temos aquelas mais intelectualizadas, temos aquelas mais simples, Tem aquelas pessoas, né, que vivem, aí vamos imaginar no interior do Brasil, aquelas pessoas muito, muito religiosas, que têm na sua casa um altar, que aprenderam assim a louvar o Senhor, até realizando essas práticas exteriores, botando uma roupa especial, né? Colocando aquelas fitas vermelhas, né? Eu falo isso da Legião de Maria, que a minha sogra era da Legião de Maria, né? Então, fazendo toda essa prática exterior, porque foi assim que ela aprendeu. Agora, se isso não for um vão simulacro, não tem problema. Não tem problema. Se ela acredita que se ajoelhando na frente de uma estátua, de uma imagem de um santo, que acendendo as velas, ela está também adorando ao Senhor, não tem problema. Porque o que é importante é que isso venha do coração. Então ele diz aqui, na 653, olha a resposta. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Na 653, sim. Será a última adoração exterior? Sim. Se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com proceder aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que acontece. Causa. Olha a 654. Deus prefere, quando ele diz prefere, não quer dizer que ele exclui os outros. Deus prefere os que adoram do fundo do coração com sinceridade. Aos que julgam honrá-lo com cerimônia, que os tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Então, todos aqueles que adoram ao Senhor com sinceridade, mesmo que pratiquem atos exteriores, estão próximos ao Senhor. Agora, o ideal, né, e para isso que nós estudamos, é que nós não venhamos a nos desligar dessas questões materiais para nos sentirmos próximos do Senhor. Mas tem pessoas que ainda precisam. Tem pessoas que ainda precisam acender sua vela na segunda-feira, que é o dia das almas benditas. Não é? Tem muito espírita que acende sua vela segunda-feira para as almas benditas. Tem muita gente que tem na sua casa o seu altar, aí bota lá seu copo d'água, acende uma velinha para Nossa Senhora. Mas se você está fazendo isso com sinceridade e pureza de coração, não tem problema. Não tem problema. Mas o ideal é que a gente vá, aos poucos, se libertando disso. É igual aquela história que está naquele livro, Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, daquela mulher que foi a uma casa espírita de Umbanda
onde tinha um trabalho muito sério, e naquela noite o doutor Bezerra, com o Manuel Filomeno de Miranda, estava com uma caravana fazendo um trabalho lá. Um trabalho lá. E a senhora chegou para ter uma orientação com a líder espiritual da casa, que era uma mãe de santo, né? Uma preta velha, um negócio assim. E ela recebeu toda a orientação. Toda a orientação. E aí, o espírito que estava ali falando, conversando com ela, falou para ela assim: agora, minha filha, vá em paz, que Deus te abençoe. Ela parou, olhou lá para a médica e disse assim: e a senhora não vai me receitar nada? Aí o espírito percebeu que precisava dar para ela alguma coisa de material. Aí se abaixou, pegou um ramo de umas ervas, disse: ah, tá, olha, vai para casa, esquenta água quente, depois bota essas ervas dentro, deixa o tempo e depois toma um banho, que isso vai aliviar. Aí a mulher foi para casa toda feliz, porque aquela mulher ainda precisava daquele tipo de coisa, entendeu? Sim. Então, ele diz aqui: Deus atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Vamos lembrar sempre que cada um de nós está no grau evolutivo. Isso é uma coisa que, com o tempo, e leva tempo para você se desligar de certas coisas. Tem pessoas que, mesmo sendo espíritas, e eu já vi, quando o ônibus passa na frente de uma igreja, o que é que faz? Pessoas Sinal da cruz. faz sinal da cruz. Rose, deixa eu fazer só uma rápida observação. Independente do ponto exterior, o banho de uma erva, ela tem energias da natureza. Sim. E muitas das vezes, aquela energia contida naquela erva, ela pode processar em você um benefício de purificar energias maléficas, etc. Aí já não é questão de você adorar, é uma questão de uso terapêutico. Mas naquele caso não havia necessidade. Tanto que a mãe de santo não recomendou. Entendeu? Ai, Rose. Mas a mulher, ela queria alguma coisa. Qualquer coisa que a mãe de santo desse, olha, minha filha, leva essa vela e acende. Ela queria uma coisa material, entendeu? Fala, Inês. Olha, Rose, mas isso acontece até nos dias de hoje, porque, no caso, quando você vai a um médico, né? Porque meu genro e minha filha são da área, e você vai. Então, talvez você está com uma coisa. Olha, e você vai ao médico, e o médico conversa com você o tempo todo, será que é o meu? Conversa com você o tempo todo? E depois a pessoa sai e fala assim: doutor, o senhor não me deu nada. O meu genro fala que muitos falam, mas eu estou bem, doutor, eu estou ótimo, mas o senhor tem que escrever aqui na receita, escrever um remédio, porque está acostumado a ir no médico, o médico não conversa. Então passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 exame e depois vira a receita e passa remédio. Aí a pessoa sai dali feliz, né? Aí, quando tem... Não, mas a senhora está bem. Não, mas, doutor, eu preciso, sabe, aqui, tomar aquele remédio. Porque... Aí, o médico vai conversando, quando ele tem um certo equilíbrio. Então, ele diz: não, se a senhora quiser, está achando que é preciso mesmo. Então, aqui ele tem que ter toda uma delicadeza, como você falou, que está num grau evolutivo. Isso mesmo, porque ela precisa de sair do médico com aquele receituário. Se ela sair sem receita, não é válido. É mais ou menos isso aí mesmo, Inês, é isso aí. E aqui, ele, voltando ao texto, né, eu vou ler de novo o trechinho anterior. Os amigos espirituais ensinam que a lei de adoração não é uma expressão material. Por atuar no campo de sentimentos, podemos definir como uma representação espiritual. É um sentimento inato que todos possuem em relação à existência de um ser superior, inteligência suprema, que rege os fenômenos naturais. Quando rompemos o esquife
do próprio eu, desenvolvendo a humildade, quer dizer, quando deixamos de ser egóicos, né? Rompendo quando rompemos. Você está no livro do livro Adotado? Paulo de Tarso. Quando rompemos o esquife do próprio eu, quando eu deixo de ser egóica, desenvolvendo a humildade e o espírito de aprendiz, reconhecendo nossas limitações e a dependência em conviver com outros para sobreviver e progredir, nos curvamos. Expressão simbólica utilizada para representar humildade e reconhecimento ao amor divino. Então, quando eu consigo romper essa coisa, esse meu egoísmo, essa coisa do meu eu, né? E eu desenvolvo a humildade e reconheço que eu ainda sou um aprendiz, né? Que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu estou reconhecendo nesse momento as minhas limitações e a dependência em conviver com os outros. Eu reconheço também que, além de ser uma pessoa com limitações, eu preciso do outro para viver, entendeu? E para progredir. Nesse momento que eu rompo esse esquife do eu, que eu deixo de ser egoísta, que eu começo a desenvolver a humildade, que eu começo a reparar que eu tenho limitações e que eu preciso do outro para crescer e progredir, nesse momento eu estou me curvando, tá? Eu estou me curvando. Essa palavra se curvar é isso. Eu estou me curvando para representar a humildade, reconhecendo o amor divino. Tá? Diante da misericórdia, onisciência e onipotência de Deus. Então, nesse momento, eu estou me reconhecendo ainda como um ser inferior, que preciso ainda conviver com as outras pessoas, que preciso ainda, tem muita estrada para caminhar, e que sozinha eu não vou chegar a lugar nenhum. Nesse momento eu estou me curvando e fazendo a adoração ao Senhor. Lembra que nós falamos sobre isso? Sobre essa adoração ao Senhor? É o meu reconhecimento ao amor divino. Que as pessoas falam, tem até um termo que me fugiu, vê se a Denise lembra aí, que me fugiu a memória, né? Quando a pessoa fala, não é louvar ao Senhor, não. Denise, nós falamos até sobre isso essa semana. Glorificar, não, né? Não é glorificar, não, é uma outra palavra que a gente sempre fala. Elevar o pensamento ao Senhor, né? Quando a pessoa fala, é mais ou menos isso aqui, é que me fugiu a palavra. Eu conversei com vocês essa semana sobre isso, né? Quando a gente fala elevar, não é bem elevar, tem uma outra palavra, né? Quando a gente fala elevar o pensamento ao Senhor, e aí é algo assim. Sintonizar. Não, deixa, depois a palavra vem. Vocês não estão lembrando, eu também não estou lembrando. É um termo que a gente fala, que a gente usa, que a pessoa diz, parece que que isso é fazer algo material para o Senhor, mas não é. Não é. É quando você cumpre a vontade de Deus, né? Quando você cumpre a vontade de Deus. Gente, eu falei sobre isso com vocês essa semana. Eu ainda chamei a atenção da Denise para Denise, isso aí. Quando a gente eleva o pensamento ao alto, é mais ou menos assim, exaltando ao Senhor, é isso que ela está dizendo aqui. O se curvar. A gratidão, né? A gratidão. Deixa, não, eu não vou me lembrar agora. Não adianta. Como ele está dizendo aqui, ó. Se curvar ao Senhor, né? É uma expressão simbólica utilizada para representar a humildade
e reconhecimento ao amor divino. Então, não é que eu tenha que me curvar materialmente ao seu curvo, mas no momento que eu faço a vontade de Deus, que eu me reconheço como criatura de Deus, eu estou me curvando ao Senhor. Mas tem uma outra expressão que eu não estou me lembrando agora. Depois ela deve me lembrar. Seria conectar, Rose? Conectar com Deus? Não é conectação. Não, é uma muito simples. Seria mais ou menos na elevação do pensamento a Deus, elevar o pensamento a Deus, adorar a Deus. Não é mais ou menos isso mesmo. Elevar, adorar a Deus, não é jogar o joelho no chão, mas é fazer isso aqui. É fazer isso aqui. É reconhecer, é deixar abandonar o egoísmo, tá? Abandonar o egoísmo, se reconhecer, ou melhor, buscar se tornar mais humilde, perceber que nós ainda somos aprendizes, reconhecer nossas limitações, tá? E que precisamos uns dos outros para sobreviver e progredir. Isso seria a verdadeira adoração a Deus. Seria o elevar o pensamento a Deus. Seria o se curvar perante ao Senhor. Entendeu? Isso é que significa isso. Porque às vezes a pessoa pensa que eu vou adorar o Senhor, vou jogar meu joelho no chão, vou ficar... Não. É essa atitude nossa de reconhecimento que somos criaturas ainda, que a nossa evolução ainda não é muito alta, que eu preciso ser mais humilde, que eu tenho que deixar de ser egoísta, que eu preciso olhar mais pelos meus semelhantes, entender que eu preciso viver ao lado dos outros e que sozinha eu não progrido. No momento que eu começo a ter consciência disso, tá? Eu começo a reconhecer o amor divino. E eu me curvo perante essa divindade. Entendeu? Então, elevar o pensamento ao alto, adorar ao Senhor, é isso aí. E eu trouxe aqui um outro texto, também muito interessante, que esse livro aqui, ele tem Opa, deixa eu fechar esse. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Ele falando, esse livro é maravilhoso, gente. É um livro do Cristiano Toshi, parece. O nome é Espiritismo Passo a Passo com Kardec. Espiritismo Passo a Passo com Kardec. Acho que é Cristiano Toshi. Ele vai falar dessa lei de adoração. No capítulo 5.3, ele diz o seguinte: a lei de adoração é o sentimento de elevação do pensamento a Deus, atitude que nos aproxima dele. Então, está lá na questão 649, que já foi até lida aqui. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste Deus, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, a adoração é tudo isso que a gente viu aqui, tá? É deixar o egoísmo de lado, se reconhecer um aprendiz, reconhecer nossas limitações, reconhecer que precisamos dos outros para sobreviver e progredir, tá? A crença na divindade é inata ao ser humano, pois, tendo sido criados por Deus, todos alimentamos no âmago de nosso ser, mesmo sem qualquer tipo de orientação religiosa, a vaga intuição da existência de um ser superior. Atrasados em moralidade, os homens primitivos adoravam a Deus por meio de sacrifícios e coisas materiais, não é? Às vezes sacrifícios humanos, sacrifícios de animais e de coisas materiais também. Muitas pessoas presas aos atavismos religiosos do passado, quer dizer, as práticas religiosas do passado, comercializam com o mundo espiritual, fazendo promessas e sacrifícios,
em troca de benefícios pessoais. É uma promessa aqui, né? É um sacrifício ali. Eu vou ficar 3 meses sem comer bolo. É um sacrifício que eu vou fazer. Não tinha gente que era assim? Eu vou ficar 10 anos sem cortar o cabelo. Esse tipo de coisa, né? E fazendo promessa, Senhor, se o Senhor me der aquilo que eu quero, eu vou comprar uma vela, ou melhor, uma cabeça em forma de vela, né? De gesso, de vela, e vou levar lá na igreja e vou colocar. Não tem isso? Eu vou acender, vou comprar... Nem sei se ainda existe isso, mas naquela época existia, né? Se você tinha que fazer uma promessa e ficava boa de uma doença, aonde quer que aquela doença estivesse, fosse na cabeça, você ia lá numa loja e comprava uma cabeça de cera, né? E levava e botava lá na igreja. Eu me lembro que quando meu irmão era pequeno, meu irmão devia ter 2, 3 anos, meu irmão ficou muito doente, não sei se foi, eu não me lembro mais, se foi uma pneumonia, o que foi. Aí minha mãe fez uma promessa para São Sebastião, que se São Sebastião curasse meu irmão, no dia de São Sebastião, né, que é em janeiro, acho que é 21 de janeiro, né, ela ia participar da procissão e ia vestir o meu irmão com aquela roupinha de São Sebastião. E ela fez isso. Ela vestiu o meu irmão, botou aquela roupinha lá de São Sebastião e levou ele na procissão de São Sebastião. Tem gente que faz aquela promessa também, que se ficar curado de uma doença muito grave, vai subir os 300 e poucos degraus da Igreja da Penha de joelho, né? Tem gente que faz isso. Vários tipos de promessa. São promessas e sacrifícios. Mas olha só. Será que Deus quer mesmo esses sacrifícios de nós? Que eu sacrifique o meu corpo físico? Será que se eu sacrificar o meu corpo físico, né, eu vou ficar 1 mês sem comer, jejuando por 1 mês, só comendo aquela pouquinho? Será que esse sacrifício do meu corpo físico realmente tem algum tipo de efeito diante da minha moral? Porque eu estou sacrificando o corpo. Mas e o espírito? Né? Tem até é que eu não vou achar agora, né? É complicado achar agora. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem muito interessante que fala sobre o martírio do corpo. Então, no Evangelho diz assim, se você tem que sacrificar alguma coisa, sacrifique o espírito e não o corpo. Porque o corpo, na verdade, ele não tem culpa de nada. O que o corpo vai ter culpa se o espírito é imoral? Né? Então, o corpo não tem culpa, gente. Né? O corpo não tem culpa. Aí fica ali se martirizando, batendo nas costas, né? Vou ficar sem comer. Tem gente que chega até aquele ponto de amarrar na cintura um cinto cheio de prego, cheio disso, cheio daquilo, para poder sentir bastante dor, né? E assim, muitas vezes quem fazia isso eram aqueles padres do período medieval. Mas dizem que, de vez em quando, você aparece fazendo isso. Coloca, né? Aquela coisa, amarra na cintura para poder ficar sangrando, né? Dizem que são essas pessoas assim, mais fanáticas, que fazem isso, né? Porque aí sacrifica o corpo. Mas não é assim. Então o Evangelho estava até... tá aqui, ó, eu achei. Quem quiser olhar, Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho essa passagem ótima. Capítulo 17, item 11, tá? Item 11. Porque aqui está dizendo assim, muitas pessoas presas ao atavismo religioso do passado
comercializam com o mundo espiritual, fazendo promessas e sacrifícios em troca de benefícios pessoais, tais como auxílios financeiros, casamento, entre tantos outros interesses terrenos imediatistas. Aí aqui no item 11, no segundo parágrafo, vai dizer assim: dois sistemas se defrontam. É cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 17 tem 11. Segundo parágrafo. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Olha só. Duas violências. O aniquilamento do corpo e o aniquilamento da alma. E o rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas. Uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, corpo e alma estão em dependência mútua. Importa cuidar de ambos. Como o corpo e a alma estão em dependência mútua, você tem que cuidar do corpo e da alma. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. O corpo é instrumento da alma, enquanto estamos encarnados. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo físico pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. O corpo não tem culpa se eu fiz escolhas equivocadas. E ele vai dizer aqui: sereis porventura, é Georges, o espírito protetor que fala, sereis porventura mais perfeito se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Então, a nossa perfeição está aqui, na minha educação moral, na educação moral do espírito, tá? Aí ele vai dizer assim, ó, dobrai-o. Quem? Dobrar o joelho? Não, dobrai o espírito. Submetei-o corpo físico? Não, o espírito. Humilhai-o, mortificai-o. Quem? O espírito. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único a alcançardes a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1963. Então tem gente aí, né, castigando o corpo para ficar mais purificado. E o corpo, coitadinho, não tem nada com isso. Então ele diz aqui, né, são pessoas presas aos atavismos religiosos passados, fazendo promessas e sacrifícios em troca de benefícios pessoais, tais como auxílios financeiros, casamento e tantos outros interesses terrenos imediatistas. Os espíritos superiores, entretanto, não recomendam esse tipo de conduta, porque ele representa uma escravização aos interesses materiais. O sacrifício pode ser entendido como renúncia ou privação voluntária de alguma coisa. A esse respeito, a doutrina espírita esclarece que as privações voluntárias meritórias são aquelas representadas pela privação dos gozos inúteis, porque desprende o homem da matéria e lhe eleva a alma. E que meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Denise, lê a 720
Iraci, a 720A? Denise, pode ler? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos sim. A Denise está aí? Tá. Tá procurando. Ah, tá. Era para deixar em pé da 652 que a gente não fecha o livro dos Espíritos, não. Não tinha fechado, não. É porque o meu, eu estou no Kindle. Então, eu pedi para 720. a 720. Isso. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Aí aquela coisa, senhor, eu vou ficar um mês sem assistir novela. Ora, gente, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis do que ficar um mês sem ver a novela. Iraci? 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritória é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrição. Irrição é escárnio, deboche. Então, vai lá no armário, faz uma limpeza, entendeu? Pega um monte de coisa e leva para os pobres. Vai lá no mercado, compra umas cestas básicas e leva, né? Esse dinheiro aqui era o dinheiro que eu ia usar para passar o fim de semana não sei aonde. Não vou não. Eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar de cestas básicas, porque é mais importante, é mais meritório alimentar uma família do que fazer esse passeio agora. Esse passeio eu posso fazer depois. Entendeu? É esse tipo de coisa. Aí, voltando aqui ao nosso texto. Por outro lado, as penitências, com o objetivo de obter bens materiais ou determinadas graças, também não conduzem ao reino dos céus. Isto é, não contribuem para a evolução do espírito. Tais atitudes, destituídas dos requisitos, abnegação e desinteresse, pelo contrário, retardam o encontro da criatura com o Criador, uma vez que impedem a sublimação do espírito. Por seu turno, as autoflagelações, que é aquela, né? Vou ficar 3 meses com a pão e água. Por seu turno, as autoflagelações físicas também não alcançam o efeito desejado, porque nesse caso a destruição inútil do corpo, como nós vimos aqui no Evangelho, né? Foi o Evangelho, capítulo... Se alguém anotou aí, por favor, só para a gente repetir, que isso é tão importante. Capítulo 17 e 19. Né? Está aí. Entretanto, por seu torno nas autoflagelações, também não alcança o efeito desejado, porque nesse caso a destruição inútil do corpo, instrumento de evolução do espírito, conspira contra as leis naturais. Lá no Evangelho, capítulo 17, item 11, né? E espírito infrator será responsabilizado pelos abusos cometidos, que podem até provocar o desgaste prematuro do corpo físico. Dessa autoflagelação é contrária ao que está lá no Evangelho, capítulo 17, item 11. E você pode ser até responsável por causar dano ao seu corpo físico.
Entretanto, como advertem os espíritos superiores, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios do Criador, para que aprendamos a adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, não devemos buscar a Deus em artigos de fé, cristalizados em altares e templos de pedra, pois as leis divinas estão impressas na consciência de cada um. Está na questão 621, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Aí eu vou pedir, Márcia, lembra a gente a questão 964 do Livro dos Espíritos, lá no final, 964. Mas será necessário que Deus atende em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis e regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então, vejam só, essa lei está na nossa consciência. Se nós violarmos essa lei, nós seremos responsáveis. E na notinha, eu só vou ler a primeira nota da notinha, a primeira frase da notinha. Diz assim, ó, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Quando nós, e ele disse aqui no início da resposta, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Todas as nossas ações estão contidas ali nessa lei, né? Deus tem suas ações, todas as nossas ações são observadas por essa lei. Se nós violamos essa lei, a culpa é nossa. A culpa é só nossa. Porque essa lei, como está na questão 621, ela está na nossa consciência. Eu sei, eu conheço a lei. Né? Ela está escrita na minha consciência. Se eu infrinjo a lei, eu infrinjo com toda a consciência do que eu estou fazendo. Aí você fala, mas eu não pensei. Mas o Espírito sabe. O Espírito sabe. Né? Então, vamos voltar ao nosso livro aqui, Paulo de Tarso e as Leis Morais. O ponto sensível para nosso estudo, neste capítulo, está relacionado à prece. Utilizando o método científico, a doutrina espírita derrama luz sobre esse assunto, para explicar os mecanismos da oração. Mas nós só vamos entrar nessa questão da prece na próxima aula, tá? Então, esse capítulo que nós estamos estudando aqui, como ele fala, né? O ponto sensível para o estudo desse capítulo está relacionado à prece. E nós já víamos até falando da prece na parábola do amigo importuno, né? Importuno. Utilizando o método científico, a doutrina espírita derrama luz sobre esse assunto para explicar o mecanismo da oração. Então, a gente vai ver o benefício da oração. Como é que a oração vai agir sobre nós, tá? E aí a gente vai entender por que a prece é importante.
mas a gente vai entender também como nós devemos orar, como deve ser essa oração. Porque muitas vezes nós fazemos o quê? Nós elevamos nosso pensamento ao alto, pai isso, pai aquilo outro. Ou então, quando a gente está com muita pressa, Pai nosso está no céu santificado. Aí deve dar travada, né? Porque quando você faz a oração correndo, às vezes acontece de você esquecer até como é que a segunda parte. Aí eu já vi gente dizer assim, vou começar de novo, que eu me enrolei, eu esqueci, né? Aí nós dá aquela, a língua atropela, e aí vou começar de novo, porque eu esqueci. Por causa disso, a gente não entende, tá? O que é a prece, o verdadeiro sentido da prece, né? Como ela deve ser feita. Porque é o seguinte, uma vez eu estava ouvindo um companheiro falar, um amigo espiritual, falar sobre isso. Vocês já repararam que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, tem a oração do Pai Nosso? Né? Lá no capítulo 28, se eu não me engano, é capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali é explicado, item por item, do Pai Nosso. Então, quando você começa a analisar o verdadeiro sentido da oração do Pai Nosso, quando você começa a analisar como é que a prece funciona, aí, quando você vai fazer a sua prece, ela tem mais sentido. Você percebe que a prece não é só um decoreba de algumas palavras, tá? E que através da prece você pode alcançar coisas maravilhosas. Eu não me lembro bem se foi aqui nesse estudo nosso que nós falamos sobre a prece, porque são tantas aulas que eu vou preparando que aí na hora eu me enrolo. Falando sobre isso, a importância, acho que foi aula de sexta-feira, da irradiação. Acho que foi sexta-feira que nós falamos sobre a importância da irradiação, né? Como a gente pode lançar o nosso pensamento, né? E esse pensamento... Foi no estudo de desobsessão. Isso. E a gente se referiu a irmãos que estão na erraticidade em condições muito difíceis e que uma prece ajuda esse irmão. Isso, perfeito. E a gente falou também, essa prece, as formas de pensamento, né? Que você pode ajudar esses irmãos em sofrimento. Então, você precisa conhecer como é que esse mecanismo da prece funciona. Porque aí, sabendo como ele funciona, você vai fazer com que ele seja mais efetivo do que você baixar a cabeça e Pai Nosso está no céu, santificado vosso nome, e vou ter que começar de novo, que eu me enrolei toda na hora de rezar o Pai Nosso. Ou qualquer outra oração que você faça. Então, a gente tem que entender o mecanismo. É igual o passe. Vou dar o passe. Você sabe como é que o passe funciona? Entendeu? Você sabe como o passe funciona? Não. Eu ponho a mão lá e... Não. Tem aquela questão da invocação. Lembra que já falamos sobre isso? Da invocação. Você sabe como acontece uma materialização, como acontece um tratamento de cura, como as coisas acontecem? Não. Agora, se você souber, você, inclusive, participa daquilo. Então, é muito interessante isso, tá? Muito interessante mesmo, e é isso que nós vamos fazer, nós vamos conhecer, buscar a questão da prece. Essa semana eu estava fazendo uns estudos, eu peguei uns livros aí, alguns até espíritas, outros não espíritas, mas que mergulham em certas coisas, né? Que nós, muitas vezes, deixamos de estudar,
porque a gente acha que isso não é importante, ou porque a gente acha que a pessoa que escreveu o livro não é espírita, é espiritualista, como se dentro essas questões todas, envolvendo os espíritos, as energias, o fluido, fosse só a doutrina que tivesse ensinado. Mas isso só são ensinos milenares. Milenares. Né? Então a gente vai... Lembra quando nós falamos dos registros acásicos? Coisa lá da época da Babilônia já tinha isso, né? A Memória de Deus, o Livro da Vida. Então a gente vai mergulhando e vai se despindo desse preconceito, né? Esse preconceito todo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria. Vai, Alberto. Essa questão da adoração, ela é como toda lei natural ou lei moral. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nos desenvolvendo, nós vamos modificando a forma de adorar. Eu já tive uma forma de adorar diferente, hoje eu tenho uma outra forma, e pode ser que no futuro eu ainda tenha uma outra mais condizente com o entendimento mais aprofundado. Então, cada um com seu cada um. Siga. Eu, por exemplo, vamos dar exemplo, eu não gosto de dar questões pessoais, mas como exemplo, na minha mesa tem a imagem de Maria, daquela capa do livro, não tem o livro lá de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos, né? Maria, um livro magnífico. Isso. E aí tem a imagem dela, que foi uma pintura mediúnica. Aí eu boto lá, para mim aquilo inspira. É legal. Então, por exemplo, na entrada aqui de casa, minha mãe era muito devota de Santa Rita de Cássia, eu pedi o Menezes para pintar Santa Rita, está lá na porta. Mas é uma peça decorativa, é uma arte aquilo, já não é um ponto que eu diga, eu vou chegar para Santa Rita e vou me reportar, mas incluo Santa Rita nas minhas orações também. Então, essa questão da adoração, ela com o tempo, com o desenvolvimento de cada um, vai se modificando, vai se aprimorando, vai se modificando. Alguns estão presos à matéria, outros não, outros fazem como lá Jesus adverte, os hipócritas, que falavam para mostrar que estava louvando Deus, e, na verdade, o louvor está no coração, porque o importante de tudo aí é o coração, fazer de coração. Perfeito. Lembra do Chico? Eu tive lá na casa do Chico 2 vezes, né? Lá em Uberaba. No quarto dele, quem já esteve lá, tem um armário daqueles antigos pequenos, e em cima tem um monte de santinho. Um monte de imagem de santo que ele recebia dos amigos, pessoas católicas que iam lá, levavam Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo. Ele colocava lá. É a forma como você lida com isso. Eu tenho aqui uma imagem, isso aqui em madeira, Francisco de Assis. Tem outro do corredor, Francisco de Assis. Como é que eu encaro isso? Na nossa casa espírita, quem já foi lá, eu tenho um retrato de Kardec, eu tenho um retrato de Jesus Gonçalves, eu tenho um retrato de Ivone do Amaral Pereira, tá? Tenho um retrato da Dalila Araújo de Melo, que nós convidamos a amiga para ser a nossa, né, vamos dizer assim, responsável pela parte social da nossa casa. Mas eu olho aquilo, é uma lembrança daquelas pessoas que foram importantes, Kardec. Aí muitos dizem, você vai fazer da casa espírita um altar? Não. Mas quando eu olho o retrato de Kardec, lembrando do codificador, todo o trabalho que ele teve para deixar essa obra maravilhosa para a gente. Quando eu vejo o retrato de Jesus que eu tenho lá, é um amigo meu, que eu sei que é um amigo de outras vidas, que me ajudou, me buscando para a doutrina. Quando eu olho o retrato de Ivone do Amaral Pereira, é alguém que eu respeito muito, tanto que vamos iniciar, se Deus quiser, segunda-feira, 5h25, o estudo da Ivone do Amaral Pereira, porque eu sei que ela tem muito, fazendo estudo, preparando a aula de segunda-feira agora
para a Devastation Invisível, eu falei assim, meu Deus do céu, a mulher é gênio. E tem outra coisa, a maioria eu estava até falando disso, das citações que ela faz no livro dela são daqueles autores que nós chamamos os clássicos, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Leon Denis. Era a turma que ela estudava, entendeu? Aqueles que o pessoal chama os clássicos do espiritismo, que nós abandonamos, eram aqueles que ela estudava. E ela vai buscar as citações nessas obras. Gabriel Delany, Ernesto Bozano, William Crookes, com eles que elas, 1930, 1940, não é? Era com eles que ela estudava. Então, esse retrato não é para adorar, é para eu olhar e pensar, grande exemplo a ser seguido. Então, não tem nada demais. Tudo depende da relação que você tem. Agora, se você vai ficar ajoelhando frente àquela imagem, beijando, passando a mão, aí é outra coisa, né? Aí é outra questão. Então, você quer ter sua imagem lá. Afinal, nós somos espíritas só agora, né, gente? Nós viemos de outros. Você quer ter sua imagem Nossa Senhora da Conceição? Tenha! Você quer ter sua imagem lá de São Jorge? Tenha! Eu tenho uma aqui. Você quer ter imagem de São José? Adoro São José, que era o pai de Jesus, né? Que é o santo, protetor da família. Não, são espíritos que trabalharam muito, construíram uma história, entendeu? São espíritos, a maioria deles já espíritos superiores. Amigo, se pudermos um dia ter a honra de ter a ajuda direta de um deles, olha que maravilha. Então, eu olho para essas imagens e eu penso aqui, são espíritos trabalhadores do Senhor. O que nós estamos são os mensageiros do Cristo. Que basta que você se ligue com eles e eles, podendo, vêm ajudar. Se não puderem, enviam alguém da sua falange para ajudar. Francisco de Assis, Paulo de Tarso, entendeu? Eu vejo assim. E cada um faz o que quer. O que importa é como está o teu coração. Então, você quer ter a sua santinha? Eu sou assim. Tem muita gente que acha que isso é errado, que se você é espírita, tem que quebrar todas as imagens de santo que você tem dentro de casa. Eu acho uma maior besteira. É uma besteira. Entendeu? Então, nós Eu tenho todos os santos da minha mãe. Mamãe era católica, filha de Maria. Tá ali. A minha sogra, a minha sogra era da Legião de Maria. Então. Quando ela morreu, a minha sogra teve que ir morar na casa do irmão, que era evangélico daquele. Ela falou para mim, Rose, eu vou ter que morar com meu irmão. A mamãe, que era minha, e ela da época, eu era católica, então ela foi minha madrinha de crisma, eu fiz crisma em adulto, ela foi minha madrinha de crisma, e essa mãe da minha sogra. Aí a minha sogra falou assim para mim, ela tinha uma Nossa Senhora das Graças do lado da cama dela, e outros santinhos. E ela era católica, filha de Maria, tanto que ela morreu, foi enterrada com aquela... Aí minha sogra, eu vou morar com meu irmão, ele é evangélico. Ele disse para eu quebrar tudo isso e jogar fora. E a minha sogra também era católica, pastora Roma. O que eu vou fazer, Rose? Eu falei assim, me dá tudo. Me dá tudo. Trouxe o santo e a máquina de costura dela. Que era aquela máquina de costura Singer preta, que ela disse assim, ela trabalhou muito naquela máquina, muito. Aí ela disse assim uma vez para mim, minha filha, eu queria que um dia que eu morresse, eu desse a minha máquina para alguém que botasse a minha máquina para descansar, que minha máquina
trabalhou tantos anos, eu digo, Dona Maria, dá a máquina para mim, que com certeza a sua máquina nunca mais irá funcionar, porque eu não costuro. Eu não costuro nada. Ali na sala. A máquina dela está na minha sala aqui, preta. Essa que está aí, Já né, Rose? vi Essa a que está aí atrás de máquina. você. Dá para ver. Vocês verem aí. A Vaninha está aqui, qualquer hora eu vou mostrar para vocês. Entendeu? Aqui, A minha máquina está lá, pretinha lá, ó, ela, a máquina da Dona Maria, ó. Tem mais de 100 anos. Nunca, desde que ela morreu, olha que ela morreu, já vai para os 30 anos. Nunca mais essa máquina fez barulho. E o santinho dela, eu falei para ela, me dá tudo que eu guardo. Você não vai jogar o santinho da sua mãe fora, não. Guardei, tá tudo no meu quarto, em cima do armário. Botei lá com um paninho, tá lá. Nossa Senhora das Graças, até o Menezes deu uma reformada nela. Tá... E eu ia dizer para ela, não, joga fora os santinhos da tua mãe. Não dá, né? Isso é um sacrilégio, como diria. Eu trouxe os santinhos para minha casa, tudo lá. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora da Rosa Mística. Por falta de Nossa Senhora, eu não vou ficar desprotegida. A energia, não, a energia que tem, né? Lá. A energia. Isso é uma bobagem. Esse negócio, espírita não pode ter santo dentro de casa. É uma bobagem. Vale, como tu fala, vale o coração. Não é? E a sua relação com isso aí. Então, gente, né? Vamos encerrando aqui o nosso estudo. Eu estou gostando muito do estudo desse livro, tem me ajudado muito também em algumas questões, né? E o da Ivone, eu já dei uma preparadinha aí para a nossa aula, mas o da Ivone eu quero que seja bem interativo, tá? Para que a gente possa aprender muito, porque, olha, ela tem muito para ensinar. Muito mesmo. Então, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, né? Vou pedir para a Denise. Denise, faz a nossa prece e agradecimento. Tá bom, Rose, estou lutando aqui com a internet, mas vamos lá. É sempre gratos, né? E é bom agradecer. Então, nós agradecemos, nós louvamos esse nosso Pai amoroso, que sempre nos concede essas oportunidades de busca, de aprendizado, de interação, de conversa com o outro, além das questões materiais, além das questões que nos cercam no nosso dia a dia. É nossa questão espiritual, como a gente está se desenvolvendo, como é que a gente está dentro dessa doutrina que nos orienta, não é mesmo? Que nos auxilia a entender essas leis, a entender as suas leis, Senhor, a entender esses ensinamentos que Jesus nos trouxe e por tanto tempo temos lidado com eles e agora nossas mentes estão mais esclarecidas, conseguimos perceber, entender e muito gratos ficamos por isso, Pai. Então, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, em nome de Maria de Nazaré, para estudarmos e para sempre buscarmos nos melhorar. Pedimos, Senhor, que ilumine, que nos, com as suas bênçãos, que nos envolva em seu amor infinito, hoje e sempre, que possamos estar na segunda-feira aqui novamente reunidos na casa de Francisco de Assis, junto a Jesus Gonçalves, nesse abraço amoroso de irmãos que realmente se confraternizam dentro de uma posição de estarmos realmente unidos pelo coração. Então, Senhor, nos abençoe hoje e sempre e permaneça ao nosso lado, dentro de nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Gente, hoje à noite vamos lembrar de fazer uma prece para o nosso país, hein? Estava com É isso na verdade. cabeça. Amanhã Amanhã estaremos é o todos aí dia. para essa Ó, festa cívica, né? O isso nosso. aí. Eu vou bem de manhã lá fazer deixar o nosso voto, a nossa Exatamente. colaboração. De muita É paz. importante que Muita todos paz. participemos, né? Como É isso aí. cidadão, como espírita, Um beijo para nós vocês. devemos participar dessa grande festa cívica Para que acalme do esse nosso povo país. todo, Então, vamos nós. todos lá. Nada de ficar em cima do muro. Tem que ir lá. Isso aí. Boa noite, boa noite. Porque Isso aí. eu escutei um palestrante falando sobre isso. Se você não participar, vai reclamar de quê? Como é que Exatamente. você vai poder chegar e dizer assim, meus direitos, que Lei. direitos? Você não ajudou a escolher nada, não é verdade? Então, Isso aí. se você não Escolheu o escolhe, dia. se você não participa, você vai ficar 4 anos de boca calada. Ah, ele Não escolheu adianta errado, mas reclamar, ele né? foi lá e escolheu. Ah, ele escolheu certo, ele Depois não foi lá e adianta. escolheu. Agora, se você fica assim, ó, e depois vai Não dá para reclamar, como? reclamar. Você ajudou a participar da obra? Não. E agora você quer se proteger da chuva? Não. É, Tá? Temos isso que aí. participar, sim. Temos que Isso aí. participar. Vamos lá, vamos participar, cada um com seu livre-arbítrio, vai lá, Com a faz a sua sua escolha, colinha. e todos Isso aí. respeitando a escolha de todos. Isso é Isso importante, aí. é o respeito. E vamos participar, temos que participar sim. Afinal de Com contas, certeza. né, o progresso está aí na frente e nós temos que colaborar com isso, da forma que entendermos melhor. Então, ó, uma boa votação para vocês amanhã, que é um dia de festa, né? Tchau, Dia de gente. festa. Fiquem com Deus. Tudo de bom, minha gente. Um bom domingo para Tchau. todos. Muita paz. Beijo, beijo, beijo.